Corinthians e Bragantino se enfrentam nesse domingo às 6h30 da noite em partida pela 22ª rodada do Brasileirão. Após o Corinthians sofrer eliminação precoce na fase de oitavas de final da Copa do Brasil contra o Inter, o Timão volta as suas atenções para o Brasileirão. Mesmo o Corinthians tendo um duelo muito importante no meio de semana contra o Rosário Central na Argentina pela Libertadores, a tendência é que o Fernando Diniz não poupe titulares, já que no último confronto contra o Atlético Paranaense pelo Brasileirão, ele foi com um time totalmente alternativo visando o confronto contra o Inter. Então acredito que o Fernando Diniz deve ir com força máxima nesse confronto fora de casa contra o time do Bragantino. E antes de vocês conferirem a provável escalação do Corinthians, gostaria de pedir a todos vocês que deixem o seu like no vídeo e, se puder, ajudar colaborando com o crescimento do canal, ativando a opção Seja Membro e pagando um valor mensal de cerca de R$4, desde já agradeço. Fernando Diniz deve mandar a campo um time com Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral direita e Matheus Bidu na lateral esquerda, a dupla de zaga do Timão com André Ramalho e Gustavo Henrique, no meio de campo do Corinthians, Ranielli como primeiro volante, um pouco mais à frente, André e o Breno Bidon, como camisa 10 Rodrigo Garro, e o ataque do Timão novamente Caio César e Pedro Raul. Para esse confronto contra a equipe do Bragantino, o técnico Fernando Diniz tem alguns desfalques confirmados. Os atacantes Vitinho e Kaique, ambos com problema no joelho, já fizeram cirurgia e desfalcarão o Corinthians por um bom tempo. Já o atacante Yuri Alberto, com lesão na coxa, a tendência é que volte a treinar no início dessa semana e esteja apto para o confronto tão importante da Libertadores contra o Rosário Central. Já o atacante Memphis Depay ainda está em busca do acordo para a renovação de contrato e fica de fora dessa partida, assim como o lateral Hugo, que também tem um problema no joelho, e os meio-campistas aí Alex Santana também e Zacaria Labiat são outros desfalques confirmados do Timão para esse confronto contra o Bragantino. Acredito que esse confronto entre Corinthians e Bragantino é um confronto bastante equilibrado. O Corinthians, mesmo tendo sofrido a eliminação para o Internacional, foi um time que não desistiu de jogar e foi muito bem, na minha opinião, atuando em casa no confronto de volta. Deixou a desejar no confronto de ida, mas no confronto de volta foi muito bem, criou oportunidades mesmo com desfalques de jogadores muito importantes como Yuri Alberto e Memphis Depay. E acredito que nesse confronto contra o Bragantino tem tudo para o Timão se recuperar. Pedro Raul é um jogador que marcou o gol contra o Inter e pode ser que aí volte às suas melhores fases aí de quando atuou no Goiás, até mesmo pelo Ceará, onde conseguiu marcar muitos gols. Então acredito que esse gol pode aí dar uma nova expectativa para o torcedor em relação ao Pedro Raul. E também vamos esperar que o Rodrigo Garro volte a fazer grandes atuações como tinha sido na chegada do Fernando Diniz, e que com o André Ramalho na dupla de zaga o Corinthians recupere a estabilidade defensiva, junto com o Gustavo Henrique, forme uma defesa bastante segura, com uma linha de 4 com Mateuzinho, Matheus Bidu, André Ramalho e o Gustavo Henrique. Então acredito que, mesmo sendo fora de casa, o Corinthians tem total capacidade de vencer essa partida. Meu palpite, meu placar para esse jogo é o Corinthians vencendo por 2-1, com gols de Pedro Raul e Caio César. E você, fiel, qual o seu palpite para Corinthians e Bragantino na 22ª rodada do Brasileirão? Deixe o seu palpite nos comentários. Não se esqueça também, pessoal, de deixar o seu like no vídeo, como já pedi anteriormente, e se inscrever no canal, pois isso é de extrema importância. Valeu, pessoal, e te espero aqui no pós-jogo com a reação completa da mídia nesse confronto entre Red Bull Bragantino e Corinthians pelo Brasileirão.